Olá pessoal, meus caros alunos do nono ano, todos estão bem? Pessoal, na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, passando por um tema novo. A gente vai começar a trabalhar com essa parte da hereditariedade. Mas o que seria isso, né? O que é essa hereditariedade? Primeira coisa, a gente pensa em algo herdado, né, de herança, algo que é passado de uma geração para outra. Mas se a gente pensar do ponto de vista biológico, pessoal, seria um conceito um pouquinho diferente, né? Ou não, né? Seria um mecanismo biológico através que as características de cada ser vivo são transmitidas de uma geração para outra. Então, no caso de ser bens, alguma coisa de consumo ali, a gente está herdando as nossas características, né? A gente é passada de uma geração para outra. Essa hereditariedade, pessoal, ela foi estudada desde lá da época da Grécia Antiga, tá, gente? Então, os filósofos já começaram a pensar sobre isso, Hipócrates, Aristóteles, mas só depois de um bom tempo começaram a ter umas descobertas mais relevantes nessa parte da genética. Por exemplo, pessoal, de Mendel, né, Gregory Mendel, que no finalzinho do século XIX começou as suas pesquisas e só em 1900 que ela acabou sendo descoberta pela ciência, tá, gente? Acabou sendo levada em consideração. Então ali ele fez a base da genética, então definiu alguma dessas características hereditárias ali, tá? Como que era estudado isso aí, como que funcionava, né? E essa hereditariedade é vista através do DNA, né? O DNA, vou passar aqui o próximo slide, pessoal. Então, as informações são transmitidas através desses genes, que são trechos, né, pedaços do DNA. O DNA, a forma que nós conhecemos hoje, pessoal, que é esse ácido desoxirribonucleico, ele foi descoberto apenas em 1953, então demorou um longo caminho aí até chegar no que nós conhecemos hoje, tá? O DNA fica do núcleo das células, tá, gente? Todas as células têm, e ele que vão definir as nossas características, cor dos olhos, cor dos cabelos, tá? Entre outros, certo? Esse xizinho no meio, cromossomo, pessoal, nada mais é que o DNA numa forma mais condensada, mais apertada ali, que ele fica nesse formato na hora das divisões celulares, ou na formação dos gametas, também acontece dessa forma, certo? Então, como são transmitidas essas características dos pais para os filhos, né? Então, é por meio dos gametas. Se a gente pensar nos animais, né, no ser vivo ali, então o óvulo, o gameta feminino, e o espermatozoide, o gameta masculino. Nós, pessoal, seres humanos, nós temos 46 cromossomos, tá? Desses 23 pares, né? Desses 46 cromossomos, pessoal, nós não podemos passar toda essa quantia. Então, passamos 23 pares adiante, certo? Então, 23 pares vêm do espermatozoide, 23 do óvulo, ou seja, 23 do pai e 23 da mãe. E isso que faz que a gente tenha características, às vezes, de um, características do outro, tá? Então, isso pode acontecer. Pessoal, juntando os dois, né, os dois materiais genéticos, volta o ovo ali formado, né, depois do zigoto, a ter 46 cromossomos. Pessoal, a gente denomina também, né, essas células gametas de células haploides, porque tem metade do material genético. E a célula ovo ali, a célula que foi formada pela fusão dos dois, de célula diploide. Então, nossas células todas, a partir dali, são diploides, exceto os gametas, certo? Seguindo, pessoal, então esses trechos, se a gente pegar ali um desenho de 2 cromossomos, cada um desses genes que vem ou do pai ou da mãe, né, oriundos deles, é denominado alelo. Esse alelo que vai definir. Então ali está o exemplo: cor dos olhos, tipo sanguíneo, cor do cabelo, o crescimento, né? Então, pode acontecer algumas variações, mutações? Pode, mas normalmente a característica no alelo que vai acontecer na pessoa. Detalhe, pessoal, existem alguns fatores de dominância que às vezes sobrepõem, que às vezes a pessoa tem até aquele gene para ter uma determinada característica, só que o outro fator, né, se for dominante, vai sobrepor aquele. Então, às vezes, pula uma geração. Por isso que, às vezes, o avô tem a cor dos olhos, passa o filho, e o neto vai ter aquela cor dos olhos, tá? A filha ali vai ter. O neto, a neta, né? No caso, vai ter a cor dos olhos, certo? Então, isso pode acontecer. Você leva aqueles genes ali e isso é passado adiante, certo? Só para a gente encerrar, pessoal, essa aula não é tão extensa, a relação da clonagem, né? Então, pode ser um processo natural ou artificial. São produzidos clones, que são cópias fiéis geneticamente de um outro indivíduo.
Se a gente pegar um galinho de uma planta, se ela tem esse tipo de reprodução, quebrar ela e enterrar, né, coloca na água e depois que ela enraizou, a gente enterra, isso é um clone, tá? É um tipo de reprodução assexuada, tá, gente? Então, assexuada não encontra os gametas. Aqui, só voltando rapidinho, nessa reprodução do gameta masculino encontrando feminino, isso é uma reprodução sexuada. Então, tem encontro dos gametas, certo? Se não tem encontro dos gametas, reprodução assexuada, certo? Ah, detalhe, não confundam, pessoal, por exemplo, a reprodução de plantas, e do exemplo que tem a flor com a parte masculina e feminina, que aí é conhecida como autofecundação. Então, mesmo que seja um indivíduo só, encontra os gametas. O gameta, o pólen lá, que tem a parte do gameta masculino, vai até a parte feminina da flor, então tem a fecundação. Então, mesmo que seja um indivíduo ali, é uma reprodução sexuada nesse caso, tá? A assexuada não encontra os gametas. Vantagem, pessoal, produzir plantações, um exemplo nas plantas, com características que a gente deseja, né? Então, por exemplo, boa produtividade, um bom crescimento, tá? Resistência, às vezes, a doenças, pragas. Só que essas doenças aí que está o X da questão, pode ser um defeito, pessoal. A gente faz uma plantação toda igualzinha, geneticamente igualzinho, como acontece às vezes plantações da banana, né, que a reprodução dela é assexuada. Então, ela não tem semente, né? Às vezes existe, se eu não me engano, só uma espécie que ainda tem semente lá da África, tá, de banana. Então, se tiver uma doença que ataca aquele determinada espécie de banana, aquele determinado DNA dela, vai acabar com tudo. Então, esse é um problema. Pega o exemplo de doenças, pessoal. Às vezes uma doença ataca uma pessoa mais do que outra. E às vezes a questão da própria variabilidade genética nossa, acontece isso. Se todo mundo fosse o mesmo DNA, seríamos todos iguaizinhos, né? E aí uma doença às vezes poderia acabar com todo mundo. Então isso permite que a sobrevivência seja maior. Para encerrar, pessoal, a clonagem da ovelha Dolly, né, foi muito famosa. Ela foi clonada em 1997, depois de tantas tentativas de clonar animais de mais ou menos grande porte, né, não davam certo. Então a Dolly foi muito famosa. Como que foi o processo? Tiraram uma célula da glândula mamária da ovelha A ali, da primeira, tá, gente, que é a que foi clonada. Dessa glândula mamária, tiraram só o óvulo dali. Aliás, desculpa, pessoal, só o núcleo dessa célula. Da segunda ovelha, isolaram o núcleo, né? Da segunda ovelha, pessoal, tirou um óvulo e tirou o núcleo. Aí juntou os dois, no núcleo da ovelha A com o óvulo da ovelha B. Com isso, pessoal, deram uma pequena descarga elétrica para começar a dividir a célula, né? Elas iam se dividindo e multiplicando ali a quantidade. Então, com isso, pessoal, desenvolveu o embrião, que foi colocado numa terceira ovelha, só de barriga de aluguel, viu, gente? E depois nasceu a Dolly. Ela tem as características, pessoal, da ovelha A. Por quê? Por causa do DNA, o material genético que estava no núcleo dela. O único núcleo que foi utilizado foi o dela, tá, gente? Então, foi um tipo de reprodução assexuada, percebe? Então, só encontrou ali, mas não teve fecundação, né? Não encontrou espermatozoide ali, no caso, tá? Um detalhe, pessoal, ela acabou morrendo muito cedo, acabaram sacrificando ela, porque com 6 anos, ela para viver cerca de mais de 10 anos, ela começou com características de ovelhas mais velhas, tá? E com isso, eles verificaram que os clones tendem a envelhecer mais rápido. Outra coisa, pessoal, que a ovelha que tirou da glândula mamária lá, o núcleo, ela já era uma ovelha de 6 anos, então eles acham que isso também possa ter contribuído. Depois disso, já fizeram mais clonagem dos outros animais, tá? E ainda tem toda a questão ética de clonar, igual, por exemplo, trabalhar com seres humanos, mexer com essa parte, né, da clonagem humana. Certo? Pessoal, então isso era o que eu queria passar para vocês, um pequeno início aí dessa aula, tá, gente? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me procure durante a aula. Beleza? Valeu, até a próxima.